Antes de começar, se você curte esse tipo de análise aprofundada, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal, comenta e compartilha para dar aquela força. Bom, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num caso que, olha, balançou as estruturas do direito penal aqui no Brasil. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que nos força a perguntar onde termina a lei e onde começa a justiça de verdade. Se prepara, porque a análise vai ser fascinante. E para a gente conseguir desvendar cada detalhe desse caso super complexo, é fundamental dizer que toda essa nossa conversa é baseada no excelente material preparado pelo professor Marcos Freitas. O trabalho dele vai ser o nosso mapa nessa jornada. Para a gente entender como se chegou nessa decisão, vamos seguir um caminho bem claro, ok? Primeiro, vamos ver o tamanho da surpresa que foi essa decisão. Depois, vamos conhecer os fatos, a história por trás do processo. Aí a gente vai ver o choque desses fatos com a lei. Em seguida, vamos entender o conceito jurídico que foi a chave para virar o jogo. E, por fim, o grande dilema que esse caso deixa para a gente. O que vale mais, a justiça do caso real ou a letra fria do código? Vamos começar pelo final, a decisão. O STJ tomou um rumo que pouquíssima gente esperava, desafiando uma das normas mais rígidas do nosso direito penal. Foi uma decisão que, como a gente vai ver, priorizou as pessoas, a vida real, acima do que estava escrito no papel. E olha, essa citação da quinta turma do STJ resume tudo. O que eles estão dizendo aqui é, uau, é revolucionário. Basicamente só porque um ato se parece com um crime, não quer dizer que ele seja um de verdade se não houver um dano real para a sociedade. Essa ideia já nos leva direto para a pergunta principal. Que circunstâncias eram tão especiais a ponto de levar um tribunal a pensar assim? Pois é. Para responder essa pergunta, a gente precisa sair um pouco dos códigos e conhecer a história humana que existe por trás desse processo todo. E os fatos são, no mínimo, singulares. Pensa só, um rapaz de 19 anos e uma adolescente de 13 num relacionamento consensual, amoroso e com o conhecimento e a aprovação da família dela. Uma relação da qual nasceu um filho, a quem o pai sempre deu todo o apoio afetivo e material. Esse contexto todo é fundamental para entender por que a justiça teve que olhar para além da lei. O percurso desse caso pelos tribunais foi uma autêntica montanha-russa judicial. Primeiro, a absolvição. Depois, em segunda instância, a decisão vira completamente e ele é condenado, com a lei sendo aplicada à risca. E aí, finalmente, a grande surpresa. O STJ reverte tudo de novo e restabelece a absolvição inicial. Esse vai e vem já reflete a complexidade do dilema. Mas qual era exatamente esse obstáculo legal que o STJ teve que contornar? Vamos ver. Aqui está o coração do conflito. De um lado, uma lei e uma jurisprudência que não deixam nenhuma margem para dúvida. A vulnerabilidade de alguém com menos de 14 anos é absoluta. Não importa se consentiu, se já tinha experiência, nada. Do outro lado, a decisão do STJ que basicamente diz: espera aí, não podemos ignorar a realidade de cada caso. Então, como é que o tribunal justificou essa aparente contradição? A resposta está num conceito jurídico que foi a chave para abrir essa porta. Esse conceito é o erro de proibição. Ele se aplica quando alguém, por causa de todo o contexto que a cerca, nesse caso, um relacionamento aprovado pela família, simplesmente não tem como perceber que o que está fazendo é ilegal. O tribunal considerou que o jovem vivia numa bolha de normalidade que o impedia de enxergar a ilicitude do seu ato. Para poder aplicar essa ideia, o STJ usou uma ferramenta chamada distinguishing. É uma técnica que permite a um juiz dizer, sim, essa regra geral existe, mas este caso aqui é tão diferente, tão único, que a regra não se aplica a ele. Foi assim que eles conseguiram deixar de lado a súmula 593. E tudo isso nos leva ao dilema final, ao choque entre duas formas de entender o que é justiça. E este é o ponto alto. O tribunal não ignorou a lei, mas a colocou numa balança com um princípio ainda maior, a proteção integral da criança que está na nossa Constituição. A lógica é poderosa. Condenar este pai e destruir essa família causaria um dano muito maior à criança do que o ato que estava sendo julgado. Resumindo, abriu-se uma exceção para fazer o que foi considerado justiça material, proteger uma família e, acima de tudo, o bem-estar de uma criança, já que não se encontrou um dano real que justificasse o peso de uma condenação criminal. E a gente termina com essa pergunta, que vai muito além deste caso. Quando a justiça de uma situação concreta deve prevalecer sobre uma lei criada para ser universal? Este caso nos mostra que, às vezes, a resposta mais justa não está escrita nos códigos.